Não vá dormir sem antes ouvir esse versículo bíblico e a explicação que eu vou trazer e a oração que eu irei fazer. Talvez você esteja em outro horário, não agora, no momento da transmissão, de quarta-feira à noite, e você esteja em um outro horário, um outro dia. Então, não vá fazer nada sem antes ouvir, a não ser que não tem como você parar tudo agora, porque vai trazer para você benefícios. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Normalmente as pessoas trabalham pelo corpo e pela alma. Pelo corpo estão lá numa academia, pela alma estão lá nos relacionamentos, relacionamento filia, relacionamento estogê, relacionamento eros, mas o que vai alimentar o teu espírito é o relacionamento ágape. Talvez para você essas palavras são difíceis de entender porque você não sabe o significado, mas no decorrer aqui você vai saber o significado, que são os 4 tipos de amores, que o que alimenta a alma é o amor, os amores, seja o amor ágape, o amor eros, o amor estogê, o amor filia, é o que alimenta a alma. O que alimenta o corpo e faz você ter energia, é o exercício físico, é a alimentação, é uma boa noite de sono. Mas tem muita gente que está fazendo isso, mas não está trabalhando pela comida ou pelo sustento que leva à vida eterna, que leva à salvação. E é por isso que a pergunta é essa: você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Vou colocar na tela o versículo, mas calma um pouquinho que eu vou colocar o versículo para você ler comigo, que é Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 e 16. Antes, porém, para vocês que não me conhecem, eu sou o pastor Genival Lira. Todas as noites nós estamos aqui orando, realizando a oração. Eu tenho dito para as pessoas, não vá dormir sem antes participar desta oração. Então, não vá dormir sem antes participar desta oração, vocês que estão agora, no momento da transmissão. Então, todas as noites, às 18h15, a gente está aqui, a partir das 18, 18h15, às vezes eu faço um pouco antes, outro depois, mas está aqui. Aqui estão as informações para vocês que não me conhecem. Eu sou o pastor Genival Lira. Nós estamos nesse endereço aqui, Rua José Benedito 375, em Itabirito, Santa Efigênia, no estado de Minas Gerais. Se você quiser pegar maiores informações, tem aí as capas dos meus livros, tem aí também telefone para entrar em contato comigo, tem aí os dias e horários de culto aqui no nosso, para você que é daqui de Itabirito. E nós temos também o QR Code, a chave de Pix, para você que quiser se tornar um mantenedor desse ministério, um dizimista, uma pessoa que vai ter a alma generosa para nos ajudar nesse trabalho. Tá bom? Bom, é isso aí. Pula. Vamos para a Bíblia. Agora, vamos aqui botar na tela. Então, é isso aí. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal para que você, quem não é inscrito, para que você possa estar conosco nessa caminhada da fé. Independente de sua religião, sua denominação, vamos juntos. Nós não trabalhamos para placa de igreja, para denominação, para homens. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Então vamos lá.
Está aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, essa é a pergunta, tá? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é filho de Deus? Essas são as perguntas, que é uma diferença de filhos de Deus e criaturas de Deus. Ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão ou alienação, escravidão, está chegando onde eu quero. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Bom, versículo 16, para terminar, diz: o próprio Espírito, olha o Espírito aqui com E maiúsculo, testifica que o nosso Espírito, olha o Espírito aqui com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então, nós estamos vendo aqui dois Espíritos. O Espírito de Deus, com E maiúsculo, e o nosso Espírito, com E minúsculo. Então, aqui está mostrando de que o próprio Espírito Santo, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, você vê que o Espírito Santo, ele quer testificar para você que é filho de Deus. Não é testificar para os outros. Você não tem que mostrar nada para os outros vão ver. É como uma frase que eu ouvi essa semana, de que a luz, ela não mostra, ela não fala ser luz, ela mostra. Então não adianta falar, eu sou de Deus, se não houver essa testificação da parte do Espírito de Deus em você. Porque quando o Espírito de Deus testifica em você que você é filho de Deus, então não importa o que os outros vão falar. Porque se você tem o Espírito de Deus em você, então certamente é porque você pagou um preço para isso. Jesus morreu por você, pagou o preço pela sua salvação, e agora você está fazendo o sacrifício, que é o sacrificar da carne, o sacrificar o seu ego, seu eu, seu orgulho, sacrificar o pecado, a tentação quando vem, você não cai. Então, pelo fato de você não cair em tentação, você andar em santidade, você vive uma vida santa, então o Espírito de Deus está em você. E o Espírito de Deus testifica que você é filho de Deus. Então você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que ter a sua própria comunhão com Deus, seu próprio empenho, sua própria dedicação, que é consagração, se dedicar a essa experiência com Deus diária, a viver com Deus, a andar com Deus, como diz em Gálatas, capítulo 5, andai em espírito. E é isso que tem que acontecer, tem que ser feito, não tem outro caminho, senão andar em espírito, agradar a Deus, não se preocupar com os outros, e sim ao seu Senhor. O Espírito testifica no teu espírito que você é e acabou. Você é. Você não parece ser, você é e acabou. Então é isso que importa. No versículo 14, quando diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Se você é uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, é porque você é filho de Deus, não tem como. Você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Você está cumprindo as regras, os protocolos, que é a busca do conhecimento na leitura da Bíblia, de que é a comunhão com Deus na oração cotidiana. Você tem o seu momento com Deus. Essa oração que eu faço aqui para você, todas as noites, ela é boa, ela é importante, é. Mas você não precisa de mim para ter comunhão com Deus. Você não precisa de seu pastor. Você não precisa de ninguém para ter comunhão com Deus. Você precisa dos outros é para deixar o legado, para ajudar, para levantar o caído, para fortalecer o fraco, para amar o próximo, para cumprir os mandamentos. Mas para você se manter e ser de Deus, que precisa dessa experiência, essa experiência diária. Porque não recebeste um espírito de escravidão. Tem muita gente que está escrava dentro das denominações aí, que para visitar uma outra denominação, eu posso perguntar ao meu pastor se eu posso ir. O seu pastor vai dizer, não, não vai não. Fica aqui, eu preciso de você. E aí você tem que ver, decidir, você está seguindo o pastor ou é Jesus? Porque o reino de Deus é por todos. A igreja do Senhor é uma. A sua vida é você e Deus, sua vida espiritual. Você já não precisa mais de intermediário. Você já não precisa mais de sumo sacerdote e nem de sacerdote. Você tem acesso direto ao Deus Pai. Você pode chamar até de Abba Pai, Paizinho, Papai, Abba Pai, Pai querido. É intimidade. Isso é intimidade. Quando fala, pelo qual clamamos Abba Pai, pelo Pai, pelo fato de falarmos Paizinho, Papai, meu Pai querido. Então, deixa eu contar para você o que acontecia aqui na igreja de Roma, entre os romanos. Olha o que acontecia. Porque todos, está falando com a igreja, está falando com quem já tem o Espírito de Deus. Isso aqui não é uma pregação evangelística, evangelizando, indo evangelizar os gentios, quem não é. Isso aqui já é uma palavra, uma pregação para quem não é, para quem é. Eu sei que aqui eu tenho dois públicos, eu tenho pessoas que já são marcadas, carimbadas, são de Deus, não está nem aí com denominação, com placa de igreja, não são alienados. Aliás, quem é alienado não me ouve. Crente alienado não gosta de mim, porque ele vai me ver como rebelde. Tem denominação, na denominação aonde eu estava pastoreando por 41 anos, lá eu sou tido como ex-pastor. Lá eles me chamam, me têm como ex-pastor. Então essa é a mentalidade deles, não todos. Não todos, porque tem muita gente lá dentro que não é alienada. Mas os que estão sendo beneficiados, os que estão em cargos, em posição, que estão alienados por aquilo, nem eles sabem que eles estão servindo mais os homens do que a Deus. É tão certo que eles estão servindo os homens que eles têm que fazer o que os homens mandam, o que os homens fazem, senão não vai ter. Fiquei lá 41 anos e eu levei 11 anos para me desligar porque eu não podia errar. Eu não queria sair sem a benção de Deus. Por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Porque eu tenho a benção de Deus e eu não vou perder essa benção de Deus. Ser guiado pelo Espírito do Senhor. Então, eu não quero usar esse versículo, nem usar esse espaço para poder ficar criticando mal, falando mal. Uma coisa é contar o fato, outra coisa é falar mal. Mas
Quando aqui está dizendo, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, que era o que acontecia nos romanos. Lá nos romanos, os gentios, e principalmente nesse regime político que era da época, que aqui nós estamos falando na carta de Romano, as cartas aos Romanos, Paulo ainda estava vivo quando escreveu essa carta, então nós estamos falando no primeiro século, um tempo de monarquia, um tempo que não existia democracia, de que o cidadão, não existia cidadania, não existia o cidadão, que existia seres humanos que não tinham direito a nada. Quem era da família real ou da família nobre, então tinha direito. Quem era parente do rei, do imperador, de governadores, de pessoas que tinham cargos, então eram beneficiados pelo fato de fazer parte da família. Mas direito de cidadania não tinha. Não tinha. Hoje nós temos a democracia e o nosso regime é democrata para que venha dar o direito ao cidadão. Um cidadão que tem título, um cidadão que paga impostos, um cidadão que tem toda a sua documentação, tem nome limpo, um cidadão honesto, cidadão que trabalha. Então, ele é cidadão. Ele tem direito de viajar, ele tem direito do passaporte, ele tem direito de tudo. Ele tem direito de saúde, ele tem aqui no Brasil, tem direito no SUS, a saúde, tem direito a saneamento básico, tem muitos direitos como cidadão. Até os direitos humanos, ele existe os direitos humanos para defender os que não são cidadãos ou cidadões. Me perdoe aí se eu errar, se eu errei aí nesse plural, mas para defender o cidadão. Os direitos humanos é para defender quem não é cidadão. Porque quem é cidadão? É quem tem direito à cidadania. E quem tem direito à cidadania? Quem vota, quem pensa, quem trabalha, quem paga impostos. E tem os direitos humanos porque já ajuda esses indefesos, as crianças que são órfãos, enfim, e aí vai. O assunto aqui é justamente esse que eu não posso fugir, de que você não recebeu um espírito de escravidão, e sim de liberdade. Você é livre para seguir o Deus que você quiser. Ah, eu quero seguir a divindade do Pai, Criador, do Filho, do Espírito Santo. Não estou fazendo puxadinho aqui para o trinitarianismo, mas eu estou fazendo puxadinho para a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero seguir essa divindade. Agora, não, eu não quero seguir essa divindade. Eu quero seguir um outro divino. Não tem. Não vai ter o Buda, não vai ter Salomé, não vai ter Salomão, não vai ter outra divindade. Faraó não vai ter, é única. Mas você pode adorar, pode, está livre, vá adorar imagens, vá adorar quem você quiser, você é livre, Deus dá liberdade. Mas Deus vendo, diante da sua infinita misericórdia e vendo a sua cegueira espiritual, Ele é capaz de fazer com que você venha ter essa experiência com Ele, com Deus, como Paulo teve a caminho de Damasco. Que Paulo ele era incisivo na sua doutrina, ele era um escravo do farisaísmo, daquele rito doutrinário do Velho Testamento, da Torá e daquilo, enquanto que tinha que seguir o que Jesus teria que fazer, o que Jesus veio falar e ensinar para a gente fazer. E não ser escravo de uma denominação, de uma religião, de uma liderança, um líder espiritual. Não ser escravo. Entende, meus amigos? É isso aí. Então, terminar e a gente orar
Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, atemorizando. Mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica que com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se é certo que com ele padecemos, então nesse mundo aqui vai ser fácil, vamos padecer, mas vai valer a pena. Se cristão não tiver luta, se você não tiver luta, vai ter. Como é que vai ter vitória sem luta, não é verdade? Então vamos orar. Eu vou soltar aqui o fundo musical, eu vou orar e vamos em frente. Eu creio que quero convidar você, eu não sei se dá tempo, você que está assistindo agora, só se você mora aqui muito perto, dá tempo você vestir uma roupa aí, não é que você está sem roupa, mas uma roupa de sair. E você está aqui conosco, que do lado do Paraqui, na BR, do lado do Paraqui está a nossa congregação, tá bom? Em Itabirito, vocês aqui de Itabirito, e vocês que estão de longe, se você gosta do nosso conteúdo, do nosso trabalho, aqui tem, aqui na playlist, com o professor Samuel, nós temos aqui vários estudos bíblicos, aulas bíblicas que vale a pena assistir, vale a pena participar. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Se você puder fechar os seus olhos, abrir o seu coração, abrir a sua alma, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Porque o Senhor está dizendo de que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós somos filhos de Deus. Porque o Senhor não nos deu um espírito para a gente se tornar escravo, alienado a uma denominação, a um líder, a um sistema religioso. Senhor, nessa época existia a escravidão, os servos, mas o Senhor não estava nem se referindo a esses escravos. O Senhor estava se referindo aos escravos da religiosidade, que tinham que fazer o que os fariseus, o que os saduceus, o que os escribas, o que os ritualistas, o sumo sacerdote mandava, porque senão ia ser castigado, porque senão ia ser abandonado, porque senão Deus não ia se agradar, e assim faziam de Deus um carrasco, como se Deus fosse um carrasco, enquanto que Deus é amor, enquanto que Deus é misericórdia, Deus é perdão. Se Ele falou que nós, homens, deveríamos perdoar 70 vezes 7, quanto mais Ele, que é Deus, quantas vezes Ele tem que perdoar? Então Ele é isso aí, Ele não foi criado pelos homens, Ele é o eterno, Ele é Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida de cada um que ora agora comigo. Abençoe a vida de cada um que está orando comigo, meu Deus. Seja ele católico, evangélico, espírita. Eu não acredito que aqui venha ter algum espírita, mas eu não sei. O Senhor é que é onipresente, onisciente, onipotente. E vai que o Senhor trouxe alguém para ouvir, para participar dessa palavra. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Deus, essa noite de quarta-feira. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, como tem sido. Eu não quero perder o sono, ansioso, preocupado, se sentindo culpado, vivendo o passado, vivendo o futuro. Não, quero viver a cada momento dessa vida, Pai. Como esse momento aqui de estar falando contigo, orando ao Senhor, buscando o Senhor. Eu quero viver cada momento contigo. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoe essa noite de quarta-feira. Essa pessoa que não está orando agora, mas está orando em outro horário, abençoe a vida dela. Ela, sua família, seus projetos, seus propósitos. Se ela é uma pessoa que ainda não é guiada pelo Espírito de Deus, é por isso que ela está tomando muitas decisões na própria força, é por isso que ela está fazendo muitas escolhas por si própria, sem a direção divina, e está quebrando a cara, está no fundo do poço, e está caminhando para o fundo do poço. Senhor, ajuda ela, Pai. Eu não vou dizer para ela ligar para mim e que eu vou resolver o problema dela, não. Eu posso até dar dicas, conselhos, mas quem vai resolver o problema dela é ela. E ela começa a resolver o problema dela tendo experiência contigo. É agora, nesse momento. Senhor, abençoe, Pai, cada pessoa que aqui está, cada pessoa que congrega aqui, Pai. Traz agora, hoje à noite, essa pessoa, meu Deus, de que ela fica participando somente pela internet, não faz nenhuma ação, movimento, como se estivesse invalidando o sacrifício do Senhor. Que o Senhor não veio fundar uma igreja, um cristianismo, mas o Senhor disse, é chamada minha casa, casa de oração. E essa casa de oração pode ser o meu corpo, que eu vivo em oração. Essa casa de oração pode ser o lar onde ela mora, mas existe um lugar da congregação onde a gente se reúne, que não é na casa dos outros, é na casa do Senhor. Mas essa pessoa entender, Deus, se ela está desigrejada, faz ela entender, Pai, isso. E traz pessoas aqui de Itabirito, Pai, para congregar conosco. Pessoas desigrejadas, pessoas machucadas, feridas. Traz elas, Pai. Traz elas, faz eu encontrar com elas para ajudá-las. Estender a mão para elas, ajudá-las, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nas tuas mãos eu quero colocar a vida de cada um que está aqui comigo, assistindo, participando, esses que assistem os shorts que a gente está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, tome nas tuas mãos cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Está aqui. Eu não vou estender mais.
porque senão fica até chato, né? Fica até chato. Estender demais. Deixar o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês. Não vai ser eu que vou converter vocês. Não vão ser minhas palavras ou falar demais, mas é o Espírito Santo que vai testificar em você. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau.